Eu queria iniciar a minha participação nessa noite aqui com vocês, contando um testemunho. Há alguns dias atrás, na quinta-feira dessa que passou, uma das juniores foi para o grupo de evangelismo conosco. E chegamos em uma casa, ela teve a oportunidade de trazer mensagem para aquela casa, para aquela mulher, para aquela irmã. E quando ela começou a falar, quando ela começou a pregar a palavra, era visível como o Espírito Santo estava usando aquelas juniores. Que o diabo não ouça e que Deus continue a bênção da vida dela, continue usando aquelas juniores. O que eu quero dizer com isso? Que quando você abre a sua boca para falar de Jesus, um manancial de águas vivas sai de dentro de você. Aleluia. E quando você abre a sua boca para dar glória a Deus, aleluia, rios de água viva fluem dentro de você. E nessa noite, um tsunami de glória a Deus, aleluia, vai invadir esse lugar para dentro de você. Gostaria de convidar os irmãos também para abrir a sua Bíblia agora, no livro de Lucas, no capítulo 8, no versículo 38 e 39. Louvado seja Deus. Lucas, capítulo 8, versículo 38 e 39. Quem achou pode dizer glória a Deus, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, nos rogou-lhe que eu deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grande coisa te fez Deus. E ele foi pregoando por toda a cidade quão grande coisa Jesus lhe tinha feito. Meus irmãos, visitantes aqui que se faz presente, essa mensagem Deus já tinha me dado há alguns dias atrás. Eu creio que já faz mais de um mês isso. Eu cheguei a comentar até com alguns irmãos, com o irmão Gilson, com o irmão Val. Uma irmã estava no trabalho e ela estava falando comigo. Eu contando alguns testemunhos de evangelismo, de missões que nós fazíamos. E ela dizendo que ela não participava do grupo de evangelismo porque a igreja dela não permitia, porque ela não era batizada ainda. E também quando ela estava falando isso, Deus colocou na minha mente essa passagem do endemoniado de Gadarenos. E eu fiquei sem entender, mas Deus, o que tem a ver falando de evangelismo com essa mensagem, com essa passagem do endemoniado de Gadareno? Todos vocês conhecem a passagem do endemoniado de Gadareno. E quanto mais ela falava, mais Deus me trazia à memória toda aquela passagem. E eu fiquei meio assustado com aquela situação. Eu contei para alguns irmãos aqui, para o irmão Gilson, para o irmão Val, e eu fui ler a passagem, e Deus me trouxe uma tremenda revelação. O que foi que Deus foi fazer na cidade dos Gadarenos, na cidade de Gadara? Eu fiquei imaginando e pensando, Jesus foi lá só curar, só libertar aquele homem daqueles demônios? Não, Jesus foi fazer algo muito maior naquela cidade. Eu gostaria de participar e compartilhar com os irmãos nesta noite, amém? No versículo 1, no versículo 26 dessa passagem, de Lucas capítulo 8, no versículo 26, não me fala, no capítulo 26, a Bíblia diz que Jesus, atravessando o mar, indo para a cidade de Gadara, quando ele chega na cidade e pisa na terra, sai ao encontro um homem que estava possesso de demônios. Que aquele demônio também se identificou a Jesus com o nome por nome de legião. E como nós todos sabemos, uma legião naquela época, os soldados romanos, o exército romano, acima de 3.000 a 6.000 soldados, era dado o nome de legião. E como nós sabemos, todo o exército, todo o agrupamento de soldados, ele tem um líder. E logo deu a entender que o líder, o demônio que se referiu, que se dirigiu a Jesus, foi o líder daqueles demônios. E a Bíblia diz que ao chegando em terra, aquele demônio foi até Jesus e prostrou-se diante dele, pedindo para que Jesus não lançasse um aviso. E eu entendi. A Bíblia diz que Jesus já vinha ordenando para que ele saísse daquele homem. E me deu um entendimento de que aquele homem não tinha ido para Jesus para abraçá-lo, ou tão somente para prostrar-se diante dele. Porque a palavra também diz que aquele homem era muito violento e feroz, ao qual ele
também era preso com grilhões e correntes. Grilhões esses que eram feitos naquela época de bronze e de cobre ou mesmo de ferro. E ele arrebentava todas aquelas correntes, todos aqueles grilhões que eles prendiam. E a Bíblia também nos diz que ele morava em sepulcros, ele não morava na cidade. Sepulcros esses que naquela época também eram as cavernas, né, ao qual as pessoas eram postas lá dentro depois de sua morte, né, que não botavam em caixões, mas se enrolavam em panos e botavam naquele lugar. Então, quando Jesus repreender aquele demônio, ele prostra-se diante do Senhor Jesus, reconhecendo a grandeza, a autoridade que Jesus tinha sobre ele. E ele prostrado perante Jesus, ele roga a Jesus que não lançasse no abismo. Porque também, Jesus também sabia que até ali não era o momento dele. Porque o abismo que significa é a prisão que eles vão ficar naquele momento. E ele olha ao monte e vê uma manada de porcos pastando naquele lugar. E ele